quero dizer é que a expressão aquilha virou uma referência, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, do quê? De responsabilidade prevista na lei. Então, cuidado. Às vezes a pergunta, a questão de exame de ordem, de concurso, ela é muito simples, mas pode gerar na dúvida. Eles dão um exemplo. A pessoa que vai lá, avança no semáforo, no farol vermelho, e atropela uma outra pessoa, ela tem a responsabilidade aquiliana de reparar os danos? Veja só, se retirasse a expressão aquiliana, ninguém erraria essa alternativa. Tem responsabilidade de reparar os danos? Todo mundo colocaria que sim. O simples fato de colocar a expressão aquiliana é uma forma de tentar lhe colocar em dúvida, ou seja, de fazer com que você erre a assertiva da questão. Ok? Extracontratual, portanto, é sinônimo de aquiliana. Professor, essa é a primeira classificação da responsabilidade. Portanto, de acordo com a sua fonte, de acordo com a sua origem, ela pode ser contratual e extracontratual. Mas e a outra forma de se classificar a responsabilidade civil? A segunda forma de se classificar a responsabilidade civil é de acordo com os seus elementos. E de acordo com os seus elementos, a responsabilidade ela pode ser de dois tipos dentro do nosso Código Civil. Ela pode ser do tipo objetiva ou do tipo subjetiva. Professor, eu estou muito acostumado com a responsabilidade civil subjetiva, mas tenho ouvido alguns autores falar que a responsabilidade agora teria alterado a regra geral dentro do nosso Código Civil. Isso mesmo. Tem alguns autores defendendo que a responsabilidade objetiva seria a regra dentro do nosso ordenamento jurídico, sobretudo em razão dos dispositivos que foram previstos dentro do nosso Código Civil. Entre eles, o principal é o artigo 927, parágrafo único. Só que eu vou lhe deixar bem tranquilo a respeito disso no seu exame de ordem e em qualquer concurso público que você for prestar por enquanto. A resposta é a seguinte para a prova. A responsabilidade civil subjetiva era a regra no Código Civil 16 e continua sendo a regra no Código Civil de 2002. Professor, não mudou? Não. Mas nós não temos agora diversos exemplos de responsabilidade objetiva dentro do Código Civil de 2002? Temos, mas nós não contamos, nem determinamos qual é a regra na responsabilidade, se é subjetiva ou objetiva, através de um simples cálculo aritmético. Olha, nós temos mais artigos tratando de responsabilidade objetiva, então a regra é objetiva. Não é dessa forma, não. A determinação de qual é a regra vem do quê? Vem da análise profunda do nosso ordenamento jurídico. Tanto na responsabilidade contratual quanto na extracontratual, a regra continua sendo a subjetiva. Essa é a melhor resposta em qualquer exame de ordem, em qualquer concurso público que você vai prestar, ok? Agora, cuidado. Há também alguns autores, como faz Gustavo Tepedino e Nelson Neri Júnior, que têm falado que não existiria mais regra em nosso ordenamento jurídico a respeito da responsabilidade. Isso mesmo. Para Gustavo Tepedino e Nelson Neri Júnior, a responsabilidade agora dentro do nosso Código Civil, ela adotaria um sistema dualista. Ou seja, a responsabilidade ela poderia ser tanto subjetiva quanto objetiva. E não existiria mais regra entre elas. Dependeria a resposta, na verdade, da análise do caso concreto. Com todo respeito a esses autores, e também a todos os autores que defendem que a regra agora seria a responsabilidade objetiva. Mas a resposta mais tranquila é, sem dúvida alguma, de acordo com a doutrina majoritária e de acordo com a jurisprudência dos nossos tribunais, que a regra continua sendo a responsabilidade civil subjetiva. Ficou bem claro? Professor, e a objetiva? A objetiva deve ser tratada como exceção em nosso Código Civil. Cuidado, porque dependendo do ordenamento jurídico que você estiver analisando, as suas respostas podem ser alteradas. Eu sempre falo isso fazendo referência ao Código de Defesa do Consumidor. O que acontece lá no Código de Defesa do Consumidor? Nós temos a mesma regra do Código Civil? No Código de Defesa do Consumidor, nós temos exatamente o que, gente? Exatamente o oposto. Olha só que interessante. No Código de Defesa do Consumidor, a regra é a responsabilidade civil objetiva. Porém, excepcionalmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele aceita, admite, prevê a responsabilidade civil subjetiva. Você já deve até estar me perguntando, professor, estou até curioso. Você está falando de objetiva e subjetiva. Qual é a diferença entre essas duas formas de responsabilidade? Olha só que interessante.
Nós não estamos classificando a responsabilidade em objetiva e subjetiva de acordo com os seus elementos? Estamos. Então vejam, analisando os elementos, eu tenho a distinção entre elas. Responsabilidade civil subjetiva é aquela que exige a presença de 4 elementos para que a pessoa tenha o dever de reparar o dano. Já a responsabilidade objetiva exige apenas 3 elementos para a existência do dever de reparar o dano. Vamos falar da subjetiva? Quais são os 4 elementos da responsabilidade civil subjetiva? Ou seja, os 4 elementos que uma pessoa que sofreu um dano tem que provar caso ingresse em juízo. São eles: fato, dano, nexo causal e culpa. Anotou aí? Vou repetir. Os 4 elementos da responsabilidade civil subjetiva: fato, que é a conduta humana, o dano, o nexo causal e a culpa. Então imagine uma pessoa que foi lá e bateu em seu automóvel, um acidente de trânsito, o cara estava embriagado, o outro motorista estava embriagado, ou simplesmente avançou fora o vermelho e bateu no seu carro. Você vai consultar um advogado e o advogado vai falar exatamente isso. Opa, nós podemos entrar com a ação sim, mas veja, quem alega tem que provar. Você, como autor da ação, como vítima dos danos causados, para que tenha efetivamente o direito de receber, terá que provar que ocorreu o fato, a conduta humana, terá que provar que ocorreu o dano, um nexo causal e também a culpa do outro motorista. Professor, e a responsabilidade objetiva? Na responsabilidade objetiva, não. Basta provar o fato, o dano e o nexo causal. Poxa, professor, então na responsabilidade objetiva, eu posso afirmar na minha prova que a culpa é presumida? Resposta: nunca. Tome muito cuidado com isso. A responsabilidade objetiva não é sinônimo de responsabilidade civil por culpa presumida. Observe, na responsabilidade civil por culpa presumida, o réu tem o direito de provar que não foi culpado pelo evento. Portanto, o direito do quê? De se isentar da responsabilidade civil. Na responsabilidade objetiva, isso é totalmente diferente. Não é que nós temos uma inversão do ônus da prova com relação à culpa. Na responsabilidade objetiva, a culpa é um elemento estranho. Eu não discuto culpa na responsabilidade objetiva. Basta provar fato, dano e nexo causal que eu tenho o direito de ter reparados os prejuízos sofridos. Ok? Na aula de hoje, vamos comentar rapidamente sobre os 2 primeiros elementos. Vamos falar sobre o ato ilícito, na verdade, e sobre a culpa, que para muitos autores, inclusive, é feita uma análise conjunta desses 2 elementos da responsabilidade civil. Vamos lá? O que é, então, o ato ilícito? Como regra geral, a responsabilidade ela exige a prática de um ato ilícito. Sem um ato ilícito, normalmente não há o dever de reparar o dano. Mas aí você deve estar se perguntando: professor, o que é o ato ilícito? Ato ilícito é todo ato contrário ao ordenamento jurídico. André, por que você fala que é o ato contrário ao ordenamento jurídico e não simplesmente contrário à lei? Você pode até utilizar a expressão que o ato é contrário à lei, mas a expressão contrário ao ordenamento jurídico, ela é mais ampla. Quando nós estamos falando que o ato é contrário ao ordenamento jurídico, isso compreende o quê? Compreende a lei, a moral, a ordem pública e os bons costumes. Então veja, todo ato que viole a lei, a moral, a ordem pública e os bons costumes é uma espécie de ato ilícito. Ok? Agora vejam, o ato ilícito, ele não é uma exclusividade do direito civil. Se você for estudar a matéria de direito penal, você vai encontrar o ato ilícito. Se você for estudar o direito administrativo, você também vai encontrar o ato ilícito. Não existe apenas ilícito civil. Existe ilícito penal, ilícito administrativo e outras formas de ato ilícito. O problema é, o que caracteriza o ato ilícito e o diferencia dos demais? De acordo com a doutrina majoritária em nosso país, o ato ilícito civil é aquele que viola o ordenamento jurídico e causa dano a outrem. Professor, se cair na minha prova que o dano é um elemento do ato ilícito civil, não é do ato ilícito, do ato ilícito civil, qualificando a espécie, ok? Não o gênero. Eu posso colocar que a resposta é verdadeira? A resposta é sim, meus amigos,
verdadeira. Para a doutrina